Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu já tinha visto essa frase aqui em vários comentários do TikTok afora. TikTok é a rede que eu mais uso aí, né? Antes Elise do que Elisa. Por quê? Porque a Elise tirou a vida do homem, né? E a Elisa perdeu a sua vida para um homem, né? E isso é sobre o tribunal moral contra mulheres, de cearense, autora de um TCC. Isso virou tese de trabalho de conclusão de curso, né? O Diário do Nordeste, é onde eu estou lendo aqui a matéria, né? Entrevistou a sobralense Clara Emily Souza, de 22 anos, e autora da monografia sobre os casos da Elisa Samúdio e Elise Matsunaga. E foi aprovada com nota máxima, até porque eu acho esse assunto interessantíssimo e o que ela abordou aqui é bem importante. Um trabalho de conclusão de curso que destrincha o tribunal moral destinado pela mídia e pela sociedade a mulheres, independentemente da posição jurídica que ocupem. Vítima ou ré, provocou debates nas redes sociais por conta, em especial, do título Antes Elise do que Elisa. E eu acho que ela está certíssima em ter usado esse tema, porque é o que impacta, né, e o que chama atenção. A violência de gênero e a escandalização midiática do processo penal nos casos da Elise Matsunaga e da Elisa Samúdio. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Elisa Samúdio e, assim, eu lembro que eu dizia já lá no vídeo que o goleiro Bruno disse que não tinha relação com ela, que ela era louca. É assim, a mulher é passada de louca sempre, e o homem sempre vai dizer isso daí, que a mulher é louca, né? E foi isso que aconteceu no caso dela, né? Sendo que ele estava mentindo todo aquele tempo, né? E um monte de gente acreditando nele. Foi apresentado pela cearense, né? No curso de Direito da Universidade Estadual Vale do Acaraú, com orientação do professor Bruno Moraes Alves. A monografia foi aprovada com nota máxima no final de julho. Após postar sobre a pesquisa em uma trend do TikTok sobre temas de TCCs, a jovem sobralense de 22 anos viu as redes sociais serem tomadas por discussões sobre o trabalho. Parte delas se concentrou na frase, entre aspas, presente no título, igualmente criticada e elogiada. Por isso que eu falo, tem muita gente que, em reportagens aí de feminicídio, essa frase está sempre lá, né? Ressaltando que o TCC analisa casos de mulheres que ocupam posições jurídicas diferentes, Elisa Samúdio foi vítima de um crime brutal, já a Matsunaga cometeu um crime brutal. A cearense buscou abordar como, independentemente da posição que a mulher ocupe em um processo criminal, ela ainda vai ser julgada da mesma forma. Isso pelo tribunal moral, né? No fundo, ninguém tinha acesso aos autos, mas antes mesmo do tribunal do júri julgá-las, já havia um tribunal moral que questionava a profissão, relacionamentos, passado, vida íntima, tudo. Argumenta em entrevista por telefone ao Diário do Nordeste. E isso ela tem toda razão, porque ambas, independente, uma cometeu e a outra perdeu a vida, né? Só que ambas, pelo tribunal moral, foram perguntadas, né? O que você fazia antes? Quais foram seus relacionamentos anteriores? Qual que é a sua profissão? Tipo assim, como se aquilo fosse o que seria importante dentro da gravidade dos dois problemas, né? Ciente do potencial controverso, desde antes do início da escrita, Clara Emily celebra, mesmo em meio a comentários agressivos e violentos, feito em sua maioria por homens, óbvio, né? A repercussão alcançada pelo TCC é um tema de relevância importantíssima. Todo mundo tem que falar sobre isso, e eu concordo plenamente. E por que os homens vão atacar, né? Porque preferem-se as Elise Matsunaga do que a Samúdio, né? Nesse caso. É o preço que a gente paga por falar sobre estereótipos de gênero e violência contra a mulher. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha coragem de lutar por isso está sujeita a receber críticas de homens. Porque nós ainda estamos em uma sociedade muito patriarcal, infelizmente. Isso ela tem toda a razão. Experiência na Casa da Mulher cearense consolidou a escolha do tema. Desde que ela ingressou na graduação em 2021,
Clara se interessava pela seara criminal e desejava seguir carreira como advogada criminalista. Fui percebendo que eu poderia abordar muitas coisas relacionadas ao direito penal e uma delas é a violência contra a mulher. Entre aspas, o arcabouço jurídico é imenso. Existe a Lei Maria da Penha, a honra da mulher. Existe a Lei Maria da Penha. A honra da mulher não pode ser utilizada em tribunal. No entanto, a gente ainda percebe uma sociedade muito patriarcal, com estereótipos de gênero que são cada vez mais reproduzidos. Isso é muito verdade, tipo os red pill aí da vida, né? No ano passado, Clara passou ainda a integrar o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o NUDEM, ligado à Defensoria Pública do Ceará, na Casa da Mulher Cearense, em Sobral. A experiência ajudou a consolidar a escolha. Escuto relatos todos os dias muito fortes e comecei a perceber como a voz, a história da mulher, segue sendo usada para tentar relativizar a condição dela. E é nisso daí que ela entra, na verdade, né? Ela usou ali uma frase, mas ela aborda muito mais do que a frase está impactando, né? Foi o ponto de partida que eu queria analisar os dois casos, o da Elise e o da Elisa, voltado para a violência de gênero. Explica. Entre aspas, aproveitadoras, apesar das posições jurídicas distintas. Ambas foram tiradas de aproveitadoras, né? A jovem já havia estudado o caso da Samúdio, assassinada em 2010 pelo goleiro Bruno, e após ler a obra do autor Ulysses Campbell sobre o caso da Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, morto em 2012, passou a ver as semelhanças na forma que a sociedade e a mídia escavavam os aspectos da vida das duas mulheres. Ambas vieram do interior do Paraná. Eram de origem humilde, foram para a cidade grande em busca de melhores oportunidades e se envolveram com homens ricos e poderosos. Isso viabilizou que a mídia taxasse elas como interesseiras, alpinistas sociais, aproveitadoras, de elas ocuparem posições jurídicas diferentes. Ou seja, esse tribunal moral já condenou ambas de interesseira, de alpinista social, de aproveitadoras, mesmo antes de acontecer todo o processo jurídico, né? Com o tema estruturado na mente, Clara se perguntou se algum docente aceitaria orientá-la por conta da delicadeza do debate. A vontade inicial era abordar uma professora, mas pela necessidade da orientação ser feita por alguém ligado ao direito penal, ela teve que recorrer ao professor Bruno Moraes. Ele recepcionou muito bem o meu tema, foi de um profissionalismo extremo, super cuidadoso, destaca ela. Na escolha de nomes para avaliação, a banca acabou sendo totalmente masculina. O tema foi muito bem recepcionado pelos professores, que acharam muito original, atual e impactante. Eu, sinceramente, também achei. Até deram a sugestão de seguir com um projeto de pesquisa no mestrado. Muito interessante, né? A jovem disponibilizou virtualmente a monografia e a apresentação da defesa e os conteúdos que podem ser acessados, né? Ela teve muitos elogios no TikTok, mas muitos ataques na rede X. A postagem feita no TikTok por Clara, ela diz, bombou muito rápido e hoje já alcançou 2 milhões de visualizações, segundo a jovem. No início, a repercussão foi muito positiva, acredita ela, por ter alcançado mais mulheres. Vez ou outra aparecia um homem falando alguma coisa, mas majoritariamente no TikTok os comentários foram muito, muito positivos. Muita gente pedindo para ler o TCC. A monografia saiu da bolha. Quando chegou no X, o antigo Twitter, fiquei muito surpresa e foi muito complicado, porque o público do Twitter é um público muito diferente e tem muito homem que se esconde atrás de fake, né? Vi as pessoas comentando coisas horríveis, palavras pejorativas. Gostei por estar tomando uma proporção, mas fiquei meio apreensiva. Com um alcance ainda maior, Clara voltou à ideia inicial de produzir um vídeo apresentando o tema do TCC de forma mais aprofundada, né? Vou deixar aqui a conta ali do Instagram, né? Homens se sentem à vontade para atacar. As críticas focadas nas aspas do título para a Sobralense são sintomáticas sobre o próprio tribunal moral que estudou no trabalho. Esses comentários desses homens e até de mulheres provam uma parte da minha tese. A sociedade segue reproduzindo estereótipos de gênero.
Se uma mulher faz algo, pelo simples fato dela ser mulher, os homens já se sentem à vontade para atacar. E isso é histórico. Se eu viralizasse por qualquer outra coisa, eu ainda assim, os homens iriam se sentir no direito de criticar. Isso revela um machismo estrutural, uma sociedade altamente patriarcal e, por mais que exista um arcabouço jurídico muito grande, falta educação social. Concordo plenamente com ela. Orientação sobre os direitos das mulheres também. Ainda impactada pela recente repercussão do trabalho, Clara revela que já houve propostas para transformar a monografia em um livro publicado. Profissionalmente, a jovem pretende focar em estudar para concursos públicos, mas reconhece uma tendência a seguir se debruçando sobre o tema. Isso abriu a minha mente para tentar um mestrado e, se der tudo certo, ampliar essa pesquisa com o apoio do meu orientador. Eu acho bem interessante. Quero continuar nessa linha de ajudar as pessoas a pesquisarem e continuar pesquisando sobre violência de gênero. Pela prática do Nudem e os estudos, a cearense identifica diferentes pontos críticos no atual cenário de ações de proteção à mulher. Nós temos muitas leis, muitos equipamentos de apoio, mas ainda falta qualificação profissional. As pessoas trabalhando nesses equipamentos precisam cada vez mais de capacitação para conseguir acolher as vítimas e investigar a violência sofrida. Concordo plenamente, porque tem um monte de mulher que vai lá e eles ficam duvidando, né? Outro ponto destacado é a falta de compreensão social de que o direito das mulheres é coisa séria, é constitucional e está previsto na legislação. Que isso se espalhe, que as pessoas entendam que não pode, que é errado e não é terra sem lei. Praticar violência contra a mulher, seja ela verbal, física ou de qualquer forma, não pode acontecer. E isso daqui é realmente bem interessante, né? Como a sociedade já julga, digamos que a sociedade a gente usa ali num termo geral, né? Mas a gente vê que quem mais julga, enquanto em uma rede ela teve muito elogios de mulheres, ela teve muito ataque em outra rede por parte dos homens, né? Então aí a gente já consegue entender ali a diferença, né? Bom, achei um assunto bem interessante. Você já viu esse tipo de comentário aí em matérias aí nas redes sociais? Eu já vi muitos, assim. E muitas pessoas usam isso mesmo para comentar ali, né? E pra gente, quando ouve, parece muito... como que eu posso dizer assim? É impactante, na verdade, né? Ouvir antes uma Elise do que uma Elisa, né? Então, que faz a gente pensar em muitas coisas ali. Mas achei o tema muito interessante, achei que ela foi bem esperta aí de usar, muito inteligente também, como ela já trabalha nesta parte, acho que ela conseguiu desenvolver. Não li o TCC, a hora que eu tiver um tempinho ali vou ler, porque eu acho bem interessante. E acho que ela, com certeza, aprofundou muito mais aí no tema, né? Então, hoje seria isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.